E assim, o que eu estou recebendo de vocês aqui, eu não recebo todo dia não nas palestras que eu faço. Vocês são diferenciados. Obrigado. Muito bom. Primos, vamos lá, vamos começar. A gente tem mais ou menos 1h30 aqui, talvez um pouquinho menos. E eu vou tentar passar tudo que eu conseguir para vocês, tá? Antes de mais nada, eu vou até que o meio, que a gente tem que fazer um exercício, que é o seguinte. Aí atrás, vocês conseguem ver a minha mão direita aqui? Show de bola. Levanta a mão direita todo mundo. Mão direita todo mundo. E faça exatamente o que eu disser, ok? Levantem o seu dedo indicador. Por que vocês levantaram esse dedo aqui? Porque eu sou um cara sacana? Não. Por que isso acontece, gente? Isso daí acontece porque não importa o que as pessoas falam, o que importa é o que as pessoas fazem. Os resultados dizem muito mais do que qualquer coisa. Contra resultados não há argumentos. Então nunca deixe alguém ficar falando historinha de você, porque se você mostrar resultado, acabou. Acabou para a pessoa. Mostra resultado que as coisas acabam. Então, tem uma coisa que eu faço muito na minha vida, que é seguir um pilar importante, não é? Um pilar de aprender na prática. Tudo que eu compartilho com as pessoas tem a ver com coisas que eu acertei e errei na minha vida. E por isso eu ensino. Eu não sou um cara teórico. Não sou os caras que só lê livro e fica só compartilhando frases de livro. Não. Eu sou um cara da prática. Tudo que eu ensino são coisas que eu aprendi errando ou acertando na minha vida. Então tem uma história que eu gosto de falar de uma empresa de helicópteros na Coreia. Olha só. Tem uma empresa de helicópteros na Coreia muito legal, porque... Muito legal não, na verdade trágico por um lado, mas passa um grande ensinamento para a gente, que é o seguinte, nessa empresa da Coreia, estava caindo pelo menos um helicóptero por mês na empresa, olha só, e aí o CEO dessa empresa teve uma grande ideia, ele falou o seguinte, gente, quer saber? Eu vou colocar os meus engenheiros para andarem nos helicópteros. O que vocês acham que aconteceu? Parou de cair. Óbvio, porque agora os engenheiros tinham a pele em risco. Eles tinham a pele em risco. Um líder precisa ter a pele em risco. E uma história de pele em risco não é uma história perfeita, é uma história humana, é uma história de aprendizados. Errar nunca é ruim. Ruim é você não aprender com seus erros. Então tudo que eu vou compartilhar com vocês tem a ver com essas coisas. Então vamos lá. A história que eu vou contar para vocês começa com quando eu completei 18 anos de idade, tá? O que muda quando a gente completa 18 anos de idade? O que muda na nossa vida? Habilitação, pode ser preso, responsabilidade muda muito. A nossa vida madura, ela começa basicamente. É isso que acontece, aos 18 anos a nossa vida madura, ela começa, não é? E para muitas pessoas, para outras pessoas, ela começa muito mais cedo. Eu estava conversando esses dias com um amigo que é bilionário, e ele começou com 8 anos de idade, então a vida madura começa para outras pessoas muito mais cedo, mas para mim, começou aos 18 anos de idade. Quando eu fiz 18 anos de idade, eu tive um grande privilégio dos meus pais, e aliás, eu considero a minha família um pilar muito importante para mim, tá? E a minha família chegou para mim e me deu 5 mil reais. Meus pais me deram 5 mil reais quando eu fiz 18 anos de idade. Só que quando eu fiz 18 anos de idade, o meu grande sonho na época era ficar rico. Eu queria ficar rico aos 18 anos de idade. Alguém já quis ficar rico aqui também, não? Eu queria ficar rico. E aí eu peguei esse dinheiro, eu peguei esses 5 mil reais, eu assistia muito filme de mercado financeiro, e nos filmes de mercado financeiro, tem sempre uma galera que pega $1.000 e transforma em $1 milhão, e rápido. Eu achei que ia ser a mesma coisa comigo. Então eu peguei os meus 5 mil reais, e eu fui investir na Bolsa de Valores. O que os meus pais demoraram 18 anos para juntar, eu demorei 1 semana para perder. E acontece. Só que o ponto é, esses problemas, e até problemas piores, eles sempre acontecem. A gente tem problema todo dia, toda hora. É natural ter problema. Só que a vida sempre te dá 3 caminhos quando aparece um problema. O primeiro caminho é você aprender alguma coisa com isso. O segundo caminho é você fazer alguma coisa com isso. E o terceiro caminho é você não fazer nada. E a terceira é sempre a pior opção. Nesse caso, eu optei por aprender alguma coisa e fazer alguma coisa com isso. Então o que eu fiz? Eu comecei a estudar. Comecei a estudar sobre mercado financeiro, comecei a estudar pra caramba, até que eu comecei a tirar várias certificações no meu mercado, no mercado financeiro. Quando eu tinha 19 anos de idade, eu tinha mais certificações do que um gerente private de banco.
Um gerente private de banco é aquele cara que atende quem tem mais de 10 milhões de reais no banco. E aí eu falei, quer saber? Eu vou trabalhar no mercado financeiro. Eu tinha decidido, eu vou trabalhar no mercado financeiro. Só que quando você tem um plano aos 18, 19 anos de idade, é muito difícil que ele aconteça exatamente da forma que você espera. O Mike Tyson tem uma frase que ele diz, que eu acho muito legal, que é a seguinte: todo mundo tem um grande plano até tomar o seu primeiro soco na boca, não é? E adivinhe, eu tomei vários, certo? Assim como provavelmente todos vocês devem tomar vários socos o tempo todo. Eu vou falar uma coisa para vocês, eu já tive na pele de vocês, há muitos anos atrás, eu já fiz a mesma coisa que vocês. Então eu sinto a mesma dor que vocês sentem quando vocês recebem um não. Eu já fiz isso, eu já fui desse mercado há anos atrás. Então eu me identifico, eu entendo o que vocês passam. Eu sei a dor que vocês sentem, mas eu sei também como é bom você receber um sim. Cada não que você recebe acaba te levando para mais próximo de um sim, é natural. E não é só nesse mercado, é em todos os mercados. Mas eu entendo o que vocês sentem nesse mercado. E aí, eu queria trabalhar no mercado financeiro, mas adivinha, ninguém me deu oportunidade no mercado financeiro, ninguém quis me contratar na época. E aí eu comecei a fazer vários bicos. Então eu comecei, por exemplo, sendo garçom no Outback. Vocês conhecem o Outback? Tem Outback aqui? Não tem Outback aqui? Ainda não, né? Sacanagem, precisamos mudar esse negócio aí. Pô, vamos fazer um abaixo-assinado lá para o Outback. Já tentamos? Pô, mas vamos conseguir, porque não é possível. Então eu fui garçom no Outback. Então trabalhava muito e ganhava um dinheirinho. Aí depois eu fui barman, eu trabalhava de madrugada, em baladas. Eu chegava mais ou menos 6, 7 horas da noite para organizar uma balada. Eu ia embora de manhã, quase 9 horas da manhã. E era sofrido. Eu ganhava lá meus 100, 150 reais para trabalhar esse tempo. Mas eu trabalhava quando mais ninguém estava trabalhando. Então eu ouvi antes de mim aqui no palco o pessoal falando: gente, se vocês querem um resultado diferente, vocês vão precisar se sacrificar mais que as outras pessoas. Vocês vão precisar às vezes trabalhar no final de semana, às vezes trabalhar domingo, vocês vão ter que fazer diferente. Eu fiz isso, eu trabalhei no final de semana, eu trabalhei de madrugada, eu trabalhei de feriado, enquanto os meus amigos pagavam para ir na mesma balada que eu ia trabalhar. E tinha essa diferença, não é? Então essa diferença de mentalidade é importante. E aí depois disso eu fui, por exemplo, estagiário na Hershey's de chocolate. Vocês conhecem a Hershey's? Eu engordei 16 quilos em 6 meses lá. É sério. Eu lembro que eu participei do lançamento do chocolate ovo maltine. Na época eu experimentei 24 variações diferentes, assim. Eu lembro que eu ganhava muito chocolate, na minha gaveta, em casa, eu fui contar uma vez, eu tinha 132 barras de chocolate. Então assim, era muita coisa. Mas enfim, eu fiz vários bicos, eu trabalhei em 10 lugares diferentes em um ano, até que finalmente apareceu a minha primeira grande oportunidade no mercado financeiro. Eu ia fazer uma entrevista no mercado financeiro. E nesse momento que eu ia fazer essa entrevista, eu estava muito preparado, confiante, e isso ia acontecer. Eu fiz a entrevista, mas eu não passei. Não é? Eu não passei. E, de novo, problemas, socos, etc., eu não passei. Aí eu tive a oportunidade de fazer entrevista num outro grande banco de investimentos. Eu fiz entrevista e eu não passei de novo. E aí eu fiz entrevista em quase todos os bancos de investimentos no Brasil. Quase todos, literalmente. E eu não passei em nenhum. Até que finalmente chegou um grande dia, que era o dia de eu fazer entrevista num grande banco de investimentos que eu ainda não tinha feito. Chegou o meu grande dia. Nesse dia, eu fiz entrevista, eu passei. Eu fiz entrevista, eu passei. Eu fiz dinâmica, eu passei. Eu passei de tudo. Até que sobrou eu e uma outra pessoa. Só eu e uma outra pessoa. Então eu estava numa salinha de vidro. A gente estava separado por um vidro, ele estava aqui do lado. Chegou o grande diretor, que era a pessoa responsável por quem iria passar. O diretor chegou, entrou na minha sala. E ele falou assim, ó: Tiago, você não tem vergonha da faculdade que você faz? Vergonha deveria ter você de fazer uma pergunta idiota como essa. Babaca. Pensei. Pensei. Só que aí eu tentei vender meu peixe para ele. Mas eu não consegui também. Então nenhum banco de investimentos do Brasil me aceitou. Nenhum banco quis a minha presença lá. Nenhum. Nem como estagiário, nem como mais nada.
Só que aqui entra um grande ponto, e eu vim hoje aqui para passar para vocês 2 mensagens e 3 aprendizados. E o primeiro grande ponto é: nunca, literalmente, deixem alguém te fazer desacreditar do seu sonho. Nunca. Porque mais ou menos 8 anos depois, quase todos os bancos do Brasil já me chamaram para ser parceiro, sócio ou ter alguma relação, tá? Nunca deixem isso acontecer. E aí nesse momento, que eu não passei nesse banco também, entra a minha primeira mensagem. A primeira mensagem que eu quero passar para vocês. Chegou uma vozinha na minha cabeça e falou assim: Tiago, não se preocupa, é só você continuar procurando emprego, porque alguém vai te dar uma oportunidade. Velho, nesse momento eu tive a certeza de que eu era um bosta. Eu tive essa certeza de que o que eu fazia não estava sendo direcionado para o lugar certo. Eu estava esperando alguém me dar uma oportunidade. Ninguém vai me dar uma oportunidade. Pode até dar, mas não é replicável. Ninguém vai me dar uma oportunidade. Eu preciso criar uma oportunidade. E foi o que eu fiz. E foi muito difícil, porque eu não tive apoio. Eu estava sozinho nesse momento. E terão grandes decisões na vida de vocês, que vocês vão ter que tomar muitas vezes, sozinhos. Muitas vezes, grandes decisões impactantes vocês vão ter que tomar sozinhos. E eu tomei uma decisão sozinho, essa decisão de começar a empreender no mercado financeiro. Eu me tornei um assessor de investimentos, só que era muito difícil eu fazer as pessoas confiarem em mim. Porque na época eu tinha 19 anos, eu tinha um cabelão de surfista, um brinco nesse ouvido, um brinco grande assim, e minha única experiência no mercado financeiro tinha sido quebrar em uma semana. Então foi muito difícil, mas eu caminhei, eu errei, eu levantei, eu caminhei, eu errei, eu levantei, foi difícil, até que 7 anos depois, mais ou menos 7 anos depois, eu tinha quase 40 pessoas trabalhando na minha equipe, eu tinha um escritório físico na Avenida Paulista, eu tinha mais de R$1 bilhão em patrimônio declarado pelos meus clientes, e eu tinha mais de 5 mil clientes. E nesse momento eu tomei uma decisão, eu falei, quer saber? Eu não quero mais fazer isso e vou me dedicar agora ao meu negócio digital. Eu fiz um acordo com os meus sócios, e eu atingi a minha liberdade financeira, dos meus 26 para os 27 anos. Tá? Então, quando eu fiz 27 anos, eu atingi a minha liberdade financeira. Significava que o dinheiro que eu estava recebendo era suficiente para eu parar de trabalhar pelo resto da minha vida. Só que nesse momento, eu comecei a refletir. Porque quando o dinheiro ele deixa de ser um problema para você, você começa a olhar para outras coisas importantes na vida que você não conseguia enxergar. Então eu comecei a refletir. E aí eu descobri que poucas pessoas conseguem se aposentar com a mesma qualidade de vida. Quantos por cento das pessoas vocês acham que se aposenta com a mesma qualidade de vida? Quantos por cento? 5%. 1%. 1%. Quantas pessoas a gente tem aqui hoje? 3 mil? 3 mil? Ok. Temos 3 mil pessoas aqui, tá? A gente está falando que 30 pessoas aqui atingiriam a liberdade financeira estatisticamente. Só por curiosidade, quem serão essas pessoas? Só para... Ok, não são só 30 pessoas. Mas quando eu descobri esse número, eu fiquei chocado. Eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa em relação a isso. Então, nesse momento, eu peguei um dinheiro meu, do meu bolso, que eu ganhei trabalhando com o meu suor. Eu peguei R$1 milhão do meu bolso e eu investi em pesquisa. Eu viajei o mundo. Eu passei quase 1 ano estudando sobre riqueza. Então eu fui para os Estados Unidos, eu falei com vários bilionários lá. Um deles o Flávio Augusto, ok? Conhece o Flávio Augusto? Ok? Um deles o Flávio. Conversei com vários outros bilionários, conversei com vencedores de prêmio Nobel, conversei com medalhistas olímpicos. Depois eu fui, por exemplo, para o México, passei uma semana na casa do CEO do Walmart, respirando o ar que ele respirava, entendendo como que ele tomava decisão. Eu comecei a estudar riqueza. E eu entendi que existia um conjunto de comportamentos que as pessoas ricas têm em comum. E quando eu entendi isso, eu voltei para o Brasil e eu falei, cara, quer saber? Agora eu sou dono da minha vida de verdade. E ser dono da sua vida significa o seguinte, significa você fazer o que você faz porque você quer. Isso é muito diferente de você fazer o que você faz porque você precisa. Porque tem muita gente que passa a vida toda trabalhando e fazendo um monte de coisa, mas é só para sustentar um padrão de vida idiota, que ela nem gostaria de ter, na verdade. A gente vive a nossa vida muitas vezes para um terceiro, mas toda vez que a gente vive a nossa vida para um terceiro, a gente precisa fazer algo que a gente não gostaria de fazer,
só para manter esse padrão de vida e para impressionar uma pessoa que no fim das contas está cagando para a gente, não é? E que no fim das contas a gente está cagando para ela também. Então assim, qual é o sentido disso? Se a gente quer ter dinheiro para fazer coisas que a gente ama, é só a gente parar de gastar nosso dinheiro com coisas que a gente não ama, com coisas idiotas. É tão simples quanto isso, tá? E aí eu voltei para cá e entendi que tem esse conjunto de comportamentos, eram mais de 60 comportamentos que eu listei, mas eu traduzi eles em simples 3 pilares, que são os pilares que eu vou mostrar para vocês agora. Mas antes, eu quero mostrar 3 slides para vocês. O primeiro slide é esse. Foi quando eu comecei a trabalhar. Em 2009, eu ganhei R$260 no Outback. Foi meu primeiro mês, eu ganhei R$260. Aqui, eu levantei todos os meus extratos do banco para mostrar o quanto eu ganhei dos 19 aos 27 anos trabalhando como um assessor de investimentos. Então, em 2010 eu ganhei R$232 por mês, fui aumentando, 2.400, 4.000, 7.700, 19.000, 28.000 e 73.000 por mês ali em 2017. E aí eu parei nesse mês porque um mês depois eu fiz o acordo com os meus sócios. Tá? Então, o que a gente tira disso daqui? Longo prazo, disciplina e escala. A gente nunca começa, pode até acontecer, mas em geral a gente nunca começa com o melhor resultado do mundo. A gente tem que ter um processo de aprendizado até a gente começar a escalar o negócio. E se a gente planta, a gente colhe. Mas tem gente que não planta e só quer colher. Esquece, essas pessoas não vão receber nada. Essas pessoas não vão receber nada. Tem gente que vende a sua hora. Tem gente que só vende a sua hora. E tem gente que trabalha pelo resultado. Tem gente que trabalha no ambiente meritocrático. Aqui vocês trabalham por meritocracia ou por horas trabalhadas? Meritocracia. Você só pode enriquecer se você trabalha por meritocracia. Por que eu digo isso? Porque se você vender a sua hora, você tem quantas horas no dia? Você tem 24 horas. Se você quiser ganhar mais dinheiro, você precisa trabalhar mais. E se você for trabalhar mais, você vai ter que dividir o seu tempo entre estudar, cuidar de você, ficar com a sua família, curtir, dormir e trabalhar. Chega uma hora que a conta não fecha. Então, para você ganhar dinheiro de fato, você precisa trabalhar por resultado e não por esforço apenas. Tá? E lembrando que, quando você trabalha por resultado, o seu ganho, ele não tem limite. Tá? E eu quero mostrar para vocês esse último slide antes de começar o conteúdo. E aliás, saudades do que a gente não viveu ainda, né? Primos, vocês acham que o Neymar me ligou falando assim, pode vir que está tudo pago? Claro que não, né? Quando eu cheguei lá não tinha um presentinho para mim. É isso, eu passei anos atrás desse cara. Anos. Eu passei anos atrás daquele cara também, do Flávio. Eu passei anos atrás desse cara. Eu passei anos atrás desse cara. E eu passei anos atrás de vários bilionários e pessoas muito icônicas na mídia. Muitas pessoas muito icônicas nas redes sociais, em vários lugares. Aliás, aqui qualquer Remo e Paysandu, é isso? E Paysandu? Não? Hã? Paysandu? Quem que é Remo aqui? Quem que é Paysandu aqui? Rolou! Cara, pensei que era brincadeira quando me falaram, mas é verdade mesmo, então, tá bom. Então, todas essas pessoas são pessoas que eu fui atrás. E aí qual foi a consequência disso? Eu comecei a aparecer na mídia em vários lugares diferentes. Em vários lugares. Até que eu apareci nos Estados Unidos como Rich Cousin. Não é? Rich Cousin, primo rico em inglês. Então assim, muitas coisas começaram a acontecer, não é? Só que tem uma coisa que eu aprendi na prática, e que é bom vocês estarem preparados para isso também, que é o seguinte, prego que se destaca é martelado. Tá? Vocês sentem que vocês recebem muitas críticas? Ok. Eu aprendi recentemente que isso é um bom sinal. Tá? Porque ninguém vai querer mexer com um cachorro morto, velho. Ninguém vai querer mexer com um cachorro morto, não é? Se o primo não fosse o primo de hoje, ninguém estaria mexendo com o primo, mas é que dá clique, dá like, dá audiência, dá engajamento, dá matéria, não é? Enfim, não vou ficar compartilhando quanto eu tenho na minha conta bancária, porque eu não preciso disso. Mas enfim, vamos falar dos 3 pilares que de fato enriquecem as pessoas, que são esses 3. Que aliás, parecem tão banais, né?
mas tem muita genialidade na simplicidade, ok? Então, por exemplo, quem aqui gostaria de ter um corpo melhor? Ok? Quem aqui sabe o que é preciso para ter um corpo melhor? Nossa, que estranho, né? É simples, não é? É simples. Então assim, enriquecer também. Enriquecer também. É só você gastar melhor seu dinheiro, investir melhor e ganhar mais. Só isso. E antes de eu entrar nesses pilares, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Eu vou dar foco em um desses pilares hoje, mas eu vou falar sobre todos. Quem quer que eu dê foco em gastar bem? Ok? Quem quer que eu dê foco em investir melhor? Ok. Quem aqui quer que eu dê foco em ganhar mais? Gente, sabe a definição de foco? A definição de foco é foco. Quer que foque em tudo. Ó, investir melhor.